Oi, gente, seja bem-vindo a mais uma edição do Vida de Merendeira e hoje com um tema muito importante para nós debatermos aqui: adequação às refeições escolares em territórios indígenas, que é um dos desafios do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Nas comunidades quilombolas não é diferente, mas como mudar esse cenário com um modelo inovador? Esse é o tema da nossa conversa de hoje e para essa conversa eu recebo, claro, aqui com a gente a Úrsula, que está, Úrsula acompanhando de perto tudo isso, trazendo também, paralelo aqui ao nosso podcast, também um reality mostrando a vida dessas mulheres que são incríveis aí para nossa alimentação escolar. Mais uma vez, satisfação tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. É um mergulho que a gente precisa ter, não apenas para poder conhecer, respeitar e compreender esse programa que traz muito orgulho no nosso Brasil. Bom, e para a nossa conversa de hoje, nós vamos receber uma pessoa que conhece muito bem isso e já foi até me adiantado aqui para a Úrsula, que é maravilhoso para falar sobre esse tema, procurador da República lá do Amazonas, o Fernando Meloto, que está aqui com a gente também. Seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast, Fernando. Olá, boa tarde, satisfação é minha, obrigado pelo convite. Tá certo, e a gente já começa então falando sobre esses desafios, né, porque é um cenário um tanto quanto diferente. Quais são então os desafios que as pessoas encontram aí para atender a alimentação nas escolas, nas comunidades tradicionais, hein, Fernando? Pois é, quando a gente vai falar de desafios em contexto nacional, você vai ter uma gama grande, né? E aí, se você falar de desafios da educação escolar, se entrar na educação escolar indígena, quilombola, ribeirinha, tradicional, vai ter outra gama. Eu vou falar aqui um pouco da realidade amazônica, né? Você tem a questão logística, que é uma dificuldade muito grande, né? Levar esses alimentos, muitas vezes, né? E a questão da adequação cultural, né? O que é isso? É garantir que seja um alimento adequado para a cultura desses povos, um alimento saudável e tudo mais, né? E aí a gente vai ver, acho que nos próximos perguntas aí, debates, e são vários os caminhos, né, para vencer esses desafios. Pois é, eu vou trazer a Úrsula também para a nossa conversa. Úrsula, esses desafios, pelo jeito, são muito grandes. O que a gente pode, então, esperar de alternativas para a gente sair de situações como essa, hein? Eu admiro muito o trabalho do Fernando. Eu acho que, como procurador, consegue trazer uma política pública aplicada como exemplo, e principalmente na população quilombola, indígena. A gente tem a questão nutricional muito elevada, enquanto a gente tem na indústria do Brasil um desafio para poder romper isso, né? Porque agora o interessante da nova cesta básica, que a gente está proibido dos alimentos industrializados, a gente consegue melhorar a questão nutricional. Eu queria perguntar para o Fernando sobre isso. Como a gente pode trazer a população regional como exemplo nutricional para todas as crianças, independente da região? Pois é, você vê na Amazônia em geral, a produção dessas comunidades é uma produção agroecológica, né? Naturalmente, orgânica, a imensa maioria dessas comunidades, ou seja, de muito maior qualidade, né? Não há químicos envolvidos e tudo mais. Além de ser uma produção que praticamente não exige dificuldades logísticas, no sentido dele produzir na comunidade, na aldeia, e ali está, né? É um desafio que, ao mesmo tempo, é uma solução, né? Veja, esses povos têm dificuldades imensas na Amazônia, mesmo no Brasil, mas vou falar do contexto aqui, de escoar a sua produção, de ter mecanismos de geração de renda. Ao mesmo tempo, o poder público tem dificuldades imensas de levar a alimentação escolar, por exemplo, para esses locais, né? Tem dados da SEDUC aqui em Amazonas que ele gasta, às vezes, para alguns locais, tem 10 vezes mais de custo logístico, ou seja, de transporte, do que o próprio valor da alimentação escolar. Então, para ele levar R$10 mil de alimentação escolar, né? Sei lá, o arroz, a farinha, ele gasta 50 mil de combustível e barco. Né? Lembrando que a realidade amazônica tem a ver com isso, né? É uma questão muito ilógica, né? E aí que você passa um pouco dessas soluções que a gente foi construindo aqui junto com os diversos atores, como o XNDF, o FUNAI, as próprias lideranças no Amazonas de 2016.
Ô Fernando, quando você fala para a gente dessa dificuldade de escoamento da produção, a gente já pensa nos grandes centros, né? Que já é difícil chegar alimento até as pessoas das cidades. Você imagina então esse alimento chegar também lá nas comunidades, que sejam as ribeirinhas, que sejam as comunidades que estejam mais afastadas, os quilombolas, as comunidades indígenas. Depois tem um outro ponto que volta também aí para a comunidade escolar. O que tem sido feito então para melhorar esse atendimento de logística aí para essas comunidades, hein? Depois que a gente teve uma experiência nos Yanomami em 2016, a partir de um acompanhamento, projetos de etnoturismo e assembleia, a gente começou a construir essas soluções, tentar construir soluções para essa questão desse problema, né, de não chegar o alimento ou chegar um enlatado, ultraprocessado, né? É muito comum isso no interior aqui da Amazônia. Lembrando, né, eu sempre gosto de falar desses dados que quase ninguém conhece, esses alimentos embutidos de proteínas, como salsicha, né, presunto e por aí vai, eles são considerados carcinogênicos nível 1, né? Ou seja, eles são classificados pela Organização Mundial de Saúde como no mesmo nível de câncer do cigarro, né? Então, amianto da fumaça do óleo diesel. Desde 2015 ninguém sabe. Isso tem chego ainda em escolas, infelizmente, né? Mas, enfim, daí a gente começou a construir, os indígenas queriam escoar sua produção, vender o que eles tinham de produção, tinha uma dificuldade imensa para trazer isso para a cidade, e, ao mesmo tempo, o poder público não conseguia levar direito o alimento, ou se levava assim enlatado. Então, a solução parecia muito simples, né? Compra deles, né? Só que aí começam os outros problemas. A questão do entendimento sanitário até então vigente, e não podia comprar farinha, o peixe, né, a base da alimentação amazônica, no caso, a galinha caipira, o beiju. Aqui vou falar umas palavras que talvez vocês não conheçam, mas você tem patauá, uxi, bacaba, mari, são coisas maravilhosas da Amazônia, né, e que praticamente não se inserem, né, na alimentação escolar. São riquíssimas, né, são locais. E a gente passou a construir todo um mecanismo para esses povos poderem vender essa produção. E lembrando que produção não é aquele roçado de monocultura gigante, como às vezes a gente está acostumado no sul, sudeste, e, né, no centro-oeste, mas é o que tem disponível. Às vezes a produção é o que está na floresta, o extrativismo de castanha, de açaí, né? Às vezes a produção é aquele peixe do lago, do rio, às vezes é um manejo que eles têm no pirarucu, enfim. Todas essas formas são produção, né, também na Amazônia e de outros locais tradicionais, territórios. E aí passa-se a trabalhar, né, ao longo dos meses, reuniões constantes, poder público, lideranças do MPF, essas construções, para se comprar diretamente essa produção dos povos indígenas, e depois passa-se também a ampliar esse olhar, né, facilitando, adequando essa compra para os povos quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, e agora no Brasil inteiro para esses povos, né, também quebradeiras de coco babaçu, caiçaras e por aí vai. O que aconteceu? Se firmou o entendimento que esses povos, a sua dinâmica de consumo dentro das suas escolas é uma dinâmica familiar, uma dinâmica de alto consumo. Por mais que esse alimento esteja na escola, ele entra nessa dinâmica de consumo. E eu, Fernando, ou você, se quiser criar galinha no seu quintal, você pode criar galinha e comer o seu ovo e comer sua galinha, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma restrição sanitária maior, né? Você tem não é aquela restrição de ter que congelar, de embalar, como se fosse vender no supermercado. Para o indígena se constrói essas notas técnicas, e depois para todos os povos tradicionais, que esse fornecimento nas suas escolas ou para o seu próprio consumo, eles se enquadram nesse contexto. Então ele pode tirar sua farinha, o seu peixe, o seu açaí, enfim, direto da sua aldeia e comunidade, e colocar direto na sua escolinha. E o poder público deve pagar para isso. A prefeitura, o Estado, a União, ou seja, todo mundo ganha, né? Vem o ribeirinho indígena lá, que vai vender a sua produção, vem o aluno, que vai ter um alimento local, saudável, né? E ganha a prefeitura, que não vai gastar dinheiro para levar o alimento até a aldeia e comunidade. E ganha os comerciantes daquele município, porque aquele dinheiro que está entrando ali no ribeirinho indígena vai ficar ali no município. Não vai ser por uma licitação lá da grande empresa, da capital ou de outro estado, e que o dinheiro sequer vai ficar no município. Então, a gente chama de um ciclo de ganha-ganha, em que só há benefícios desse tipo de solução, né? Mas tem vários desafios ainda mesmo com ela construída, né?
Eu sou muito fã. Eu primeiro quero agradecer assim, a oportunidade, porque é um exemplo que traz para a gente o empoderamento regional, a agricultura local e também a gente consegue diminuir os intermediários. Então, parabéns, assim, eu sou muito fã e admiro muito. Em quantas regiões, quantos territórios que hoje esse movimento, essa política se encontra? São mais de 20, certo? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque na verdade a gente está nesse processo de mapeamento dessas iniciativas, né? A gente já sabe pelos dados, estou puxando de cabeça aqui, tá? No Amazonas, eu acredito que foram cerca de 9 milhões de reais já disponíveis para essas chamadas públicas só para indígenas e ribeirinhos e quilombolas, né, nesses últimos anos. Você imagina chegando ali 5 mil, 10 mil, né? R$ 1.000 que seja, numa realidade de mais de 1.000 agricultores familiares, muitos municípios, né? Só do estado do Amazonas que foi que nasceu essa construção, né? Da possibilidade da compra da proteína e dos processados vegetais. Só para explicar melhor, eu vou voltar para a pergunta sua, mas é o seguinte: o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele já existe desde 2000, aliás, existe há muito tempo, né? Mas essa questão, há 60 anos, mas essa questão da compra direta do agricultor familiar, ela vai ser fortalecida a partir de 2009, com a lei, né? De obrigação de comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. Só que qual que era o grande problema da compra do indígena, do ribeirinho? Não se considerava que também se podia comprar não só a banana inteira, a macaxeira inteira, enfim, esses produtos que já era possível, mas todos os seus produtos, inclusive tradicionais. Só para vocês terem uma noção, São Gabriel da Cachoeira estava comprando formiga, né, que eles comem lá, é muito comum. São Gabriel da Cachoeira tem 90% de indígenas, praticamente, né, aqui no Alto Rio Negro, e era formiga aí para alimentação escolar, porque eles é um prato lá tradicional, e isso não tem problema nenhum, né? Aliás, pelo contrário, isso faz parte da cultura, né? Isso deve ser introduzido. E a gente soube também que o estado do Acre já começou a fazer compra do mesmo modelo, Roraima, São Paulo, se eu não me engano, fez uma chamada pública já no quilombola, né? E isso está multiplicando aí em todo o Brasil, né? A partir de 2020, 2021, teve como é que chama? Um boom, assim, no conhecimento da iniciativa, porque ganhou aquele prêmio Inovar, né? O prêmio famoso, assim, da área do direito. E aí isso começou a multiplicar e também foi criada uma mesa, existia uma mesa estadual no Amazonas chamada Catrapoa, Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos do Amazonas. Isso desde 2016, 2017, né? E em 2021, essa mesa é criada em nível nacional. A Sexta Câmara do MPS, que é a Câmara que trabalha com essas questões de direitos indígenas, quilombolas, cria uma mesa nacional para trabalhar esse tema, e hoje a gente estimula que cada estado também tenha as suas mesas, né? As suas comissões estaduais. Se não me falha a memória, já temos 15 estados com comissões, catrapovos, que a gente chama. No Amazonas era Catrapoa, quando se tornou nacional passou a se chamar Catrapovos, né? E cada estado tem a sua, e está em processo de criação em mais 5 ou 6 estados. Então, na verdade, só falta criar os 4 ou 5 e mais esses que está em diálogo, né? Mas a ideia é que essas mesas tenham poder público, órgãos fiscais como o MPF, defensorias, MP do Estado, Ministério Público, né? Para acompanhar essa discussão, e os próprios povos, né? Seus representantes, lideranças, agricultores, discutindo ao redor de uma mesa como fazer isso. E a questão é muito simples, gente. O dinheiro público, ele tem que servir cada vez mais para uma finalidade pública, né? Uma finalidade de bem comum. O que causa mais bem comum? Dar dinheiro para alguém que é bilionário já, ou dar dinheiro para um pequeno agricultor? Ou para uma pessoa que recebe Bolsa Família, e esse dinheiro, inclusive, é uma contraprestação à sua produção da agricultura familiar, né? Então, só pensar nesse ponto de vista, é óbvio que é muito mais interessante você dividir esses recursos, né? Vamos falar desses milhões, para 3 mil agricultores familiares do que para uma pessoa, né? Às vezes que é um grande fornecedor, e por mais que possa gerar emprego e renda também, né? Para os seus funcionários e tudo mais, mas é toda uma cadeia, né? Que a gente sabe de consumo, de relações, que vai deixando ali, né, no meio dessa cadeia, os seus custos e tudo mais, e o dinheiro público acaba chegando muito pouco, né, para a ponta, para onde se tem maior vulnerabilidade. A compra direta,
não só pelo poder público, mas até por nós, cidadãos, né? Ela é o melhor caminho. Ela é o melhor caminho para a crise climática, ela é o melhor caminho para as questões econômicas. A gente pode comprar do agricultor familiar da feirinha um maço de couve de R$2, R$3, está chegando R$2, R$3 na mão desse agricultor, e ele não está sendo ultra explorado, desistindo do seu território, por exemplo, da sua fazendinha, do seu sítio, para vir para a cidade, porque às vezes é explorado e vende seu maço de couve a 20, 30 centavos para um Ceasa, ou para um atravessador, ou para um grande mercado. E a gente vai pagar R$3 no maço de couve, e 30 centavos desse maço de couve vai para quem produziu e teve todo o trabalho dele. E 90% vai para o restante, né? A gente pode comprar direto. A gente, como cidadão, como consumidor, deveria fazer isso, mas aí é cada um, né? A opção e a escolha. Mas o poder público deveria ter uma obrigação de fazer isso. Hoje ele tem, só que é só 30%, né? No mínimo, ele tem que comprar na agricultura familiar. Deveria ser 100%, mas aí a gente chega lá, né? Mas essa provocação de tentar aumentar essa porcentagem. Não, sem dúvida. O mais interessante, né? O Fernando falou lá no início da fala dele, que ganha todo mundo, porque tem toda uma cadeia envolvida nisso. E se você consegue aumentar também a porcentagem como essa, atendendo a sugestão aí do Fernando e da Úrsula, a gente vai melhorar ainda mais a vida de muitas outras pessoas. Não é nem só na questão do alimento, mas é de quem está produzindo também, que é muito importante, né? Empoderamento econômico, empreendedorismo, economia circular, que o Fernando é mestre em todo o movimento e coragem que ele tem. Então vamos lá, hashtag 100%, né? Para ficar bom para todo mundo. Agora, dentro desse cenário que vocês trouxeram para a gente, eu achei muito interessante tudo isso, mas a gente fala muito de inovação, né? A inovação está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Mas nós estamos falando aqui também de comunidades que são tradicionais. Como levar, então, essa inovação na alimentação, principalmente alimentação escolar, para essas comunidades que precisam também de manter as suas tradições? É um desafio a mais para tudo isso, hein? Nossa, excelente pergunta. Vou deixar para o Fernando começar. Diga lá, Fernando. Na verdade, desafio, sim. Eu gosto da palavra desafio, né? Porque ela gera o anseio de passar, né? Por meio dele, né? Buscar essas soluções. É uma solução a mais, né? É uma oportunidade a mais, eu acho que poderia colocar dessa maneira. Porque quando a gente fala de povo indígena ou de povo tradicional, muitas vezes o brasileiro, né, padrão, e eu como sudestino, né, que eu sou do interior de São Paulo, estou aqui há 10 anos no Amazonas, mas sou sudestino, a gente não tem noção do que é o Brasil, a gente não tem noção do que são os povos, né? A gente não tem noção do que são dezenas, né, de línguas no Brasil, que a gente acha que é só o português, e dezenas de culturas, né, ou centenas, enfim. E aí, a partir disso, a gente imagina, por exemplo, aquele indígena de 1500, né, como se fosse essa a realidade, né, sem as mudanças culturais, como também o não indígena também não é o mesmo de 1500, só que a gente fica muito com essa construção. Então, cada povo ele vai ter a sua forma diferente de pensar o que é esse avanço e essa manutenção da cultura, porque a cultura não é algo estático, engessado, né? Ela é algo dinâmico, tanto não indígena quanto indígena, a gente sempre vai mudando. E as escolhas dessa dinâmica é que deveriam passar pela autonomia de cada povo. Vou dar exemplos concretos, práticos. Ora, se eu, indígena, entendo que na minha comunidade é bom ter internet, para eu ter contato, né, com os órgãos públicos, né, com os meus outros parentes, para eu acessar um WhatsApp via celular, para eu bater uma coordenada GPS na hora o garimpeiro está invadindo e tal, não tem nada demais. Aliás, pelo contrário, eu incorporar essa tecnologia dentro do meu território, o que eu acho interessante. Mas tem povos que eu acho super fantástico também, que limitam essas tecnologias ao mínimo essencial que eles acham necessário. Por exemplo, assim, olha, eu não vou encampar tudo também de tecnologia, porque eu quero ter autonomia. Quanto mais você vai incorporando coisas externas, né, sua autonomia vai diminuir. Ou não, você vai depender dessas coisas externas. Então, tem povos que optam, olha, eu quero isso, mas isso eu não quero. Isso faz parte da dinâmica cultural. A alimentação não deixa de ser a mesma coisa, né? Ele incorporar ou não na sua dinâmica alimentar o que convém, é natural. E os não indígenas fazem o mesmo, né? Os indígenas ensinaram aí os não indígenas a trabalhar com o milho, né? Com a macaxeira, acho que com a batata, que foi até a solução da fome na Europa depois e tudo mais, né? E essas dinâmicas é isso, faz parte dessa escolha, né, de cada povo
se inserir nisso não. O que é o nosso papel como fiscal, MPF e do poder público? Dar a oportunidade. Ou seja, você quer vender, né, povo indígena, povo ribeirinho, enfim, você quer vender sua produção? Você quer que isso seja para sua escolinha? Olha, eu quero, então está aqui a oportunidade. Não, eu não quero, eu quero receber a alimentação que eu estou recebendo, padrão, externa, também faz parte da escolha. Mas, na minha experiência, a maioria quer. A maioria quer porque gera renda, né? É sustentável, a maioria quer porque garante uma alimentação de qualidade, cultural, né? E aí acho que eu só vou pegar o gancho, pessoal, só para ver o quanto transversal é essa iniciativa. Eu sou muito fã dela e eu falo isso não como, assim, não fui eu que inventei a iniciativa, ela foi construída por diversas mãos, né? Então eu posso falar sem, pelo assim, um orgulho próprio, assim, né? Por quê? Essa iniciativa ela ganhou o tal do prêmio lá, Inovar, né? Esse ano, ela ganhou um prêmio de saúde, né, que vai receber agora no fim de maio, o Prêmio Nacional, como as 10 iniciativas mais, assim, como é que fala? Destacadas na área da saúde, né? Só que, assim, se a gente está falando de educação, depois a gente está falando de saúde, quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, essa é uma iniciativa de segurança pública. O que é de segurança pública? Na Amazônia hoje, eu estou acompanhando isso há 10 anos, está terrível isso aqui, cada vez mais essas comunidades, em toda a sociedade, mas essas comunidades também em aldeias, estão sendo tomadas pelo tráfico, pelo garimpo, pelas facções, milícias e por aí vai, né? E onde isso é mais fácil entrar? Onde não há uma geração de renda sustentável. Eu vejo isso na prática. Se você tem geração de renda sustentável, né, além do Bolsa Família, além, né, desses benefícios que chegam em geral e tudo mais, mas, por exemplo, esses mecanismos de compras públicas, né, que são talvez mais fáceis do que simplesmente vender para o setor privado, por conta do escoamento e das dificuldades hoje, você tem povos mais fortalecidos, que não vão, por exemplo, ceder o fazendeiro, o grileiro, e eu já vi isso acontecer, gente, é muito triste. O grileiro começa a desmatar castanhal, desmatar a área de sustento, de vida desses povos denunciam, nada acontece. E aí esses próprios povos, alguns deles, começam a ser diaristas desses grileiros e fazendeiros para desmatar seu povo, estão ganhando R$50 por dia, R$30 por dia, porque não tem outra alternativa. Sabe, assim, é tristíssimo, assim. E aí eu vejo povos que têm esse acesso à geração de renda nesse mecanismo, eles se seguram, falam, não, essa aqui é minha área de produção, né? Eu vou lutar até... Eu não sou o diarista do grileiro aqui, eu posso denunciar esse grileiro, não é meu patrão. Né? Assim, e a gente tem essas dinâmicas até hoje, infelizmente, não só na Amazônia, mas em boa parte do Brasil, né? E isso é uma questão complicada também, né? Você ter que passar por tantas dificuldades já de escoamento, de produção, de garantir a sua alimentação, e ainda ter que passar por situações como essa que o Fernando está colocando para a gente agora, né, Úrsula? Dificulta ainda mais a introdução dessa alimentação nas escolas, né? Então, isso comprova que o empoderamento econômico regional, através da política pública da alimentação, traz não só uma segurança, mas uma proteção regional. O que é interessante é que o Fernando sai da região sudeste para mergulhar numa cultura local, proteger. E tem muitas histórias incríveis do Fernando de coragem, não só relacionado ao empoderamento local, nutricional, mas também protegendo ali para não deixar que a indústria venha, que o solo não seja contaminado, que o potássio não se aproxime. Então, assim, a questão nutricional, aliás, esse ano, receber esse prêmio da saúde é realmente um reconhecimento, porque a alimentação é muito além da segurança alimentar. Tem todo um sistema estrutural que consegue mudar através de política pública e boa iniciativa, com coragem, que o trabalho que o Fernando faz. Eu vou aproveitar esse gancho já então para a gente trazer essa questão nutricional aqui para a nossa conversa também. O Fernando já falou do prêmio, você acabou de citar ele também, mas quais são essas condições, o que levaram a isso, hein, Fernando? Conta para a gente aí o segredo de tudo isso, dessa qualidade nutricional dos alimentos aí nas comunidades quilombolas principalmente e nas comunidades tradicionais. Você se refere à qualidade alimentar, isso, soberania? Isso também, né? No contexto geral, né? Até mesmo para a gente coroar o prêmio que vocês receberam, né? O melhor remédio para você não ter nenhum tipo de fragilidade na saúde é a boa alimentação. Sem dúvida. Então, né? É um bom exemplo para a gente poder dizer
sobre o programa praticado? São muitas áreas que você pode abordar, né? Você pega, vou dar o exemplo da resiliência alimentar, né? No sentido assim, de ter essa garantia. Muitas comunidades, aliás, nós também, né? Não indígenas que iremos fazer na cidade e tudo mais, passamos um apertado lascado, né? Ou assim, como diz a minha terra, durante a pandemia, né? Aqui no Amazonas teve corrida aos supermercados, não é isso? Muitos tiveram que receber cestas básicas, né? Alimentação. Por quê? Porque não há uma política pública, de fato, de soberania e segurança alimentar global, geral. Aliás, a maior política pública de soberania de um país, né, ou de segurança pública de um país, deveria ser a alimentação do seu povo. Né? Não estou nem mais entrando só na dinâmica do indígena, né, o ribeirinho quilombola, mas a alimentação do seu povo. Como fazer isso? Tem experiências símbolos e fantásticas de agricultura urbana. Transformar todos os espaços urbanos em locais de alimentação, de produção de alimentos, né? E a mesma dinâmica nessas comunidades, né? Nessas aldeias. Quanto mais você estimula a manutenção da cultura, né? A preservação desses laços culturais, você fortalece questões de saúde mental. Hoje tem um grande problema de questão alcoolização, drogas, né? Suicídios. Não sei se vocês sabiam, os maiores índices de suicídio do mundo entre jovens está no Amazonas, entre jovens indígenas do Alto Solimões, do Juruá, do Alto Rio Negro, né? Por quê? Essas quebras, né? Esses laços culturais da vida abrupta para a cidade, essa ausência de perspectivas dessa realidade e tudo mais, né? E isso tudo, né? Você trabalhar a questão da alimentação tradicional, você trabalha o roçado, você trabalha a produção, os laços culturais que envolvem essa produção. O Alto Rio Negro, por exemplo, tem os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, né? São 23 povos ali, né? Um berço, assim, da cultura indígena maravilhoso. Ele tem um sistema tradicional agrícola reconhecido, tombado pelo IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico, né, Artístico Nacional. Pelas relações, eles têm 100 tipos de manivas, 100 tipos de macaxeira, você já pensou? Né, assim, a gente está acostumado a comer, vou comprar macaxeira, a gente compra uma, né? No máximo 2, a mandioquinha, né? Não é isso? Ou o milho, eu comprei o milho, só tem aquele milho. Existem dezenas e dezenas de tipos, né? Isso é segurança alimentar, isso é soberania alimentar. Se der um problemão aí, né, com milho X ou macaxeira X, tem mais 100 tipos, né? Assim, a gente fez uma revolução verde foi ao contrário, né? Ao invés da gente ampliar as nossas possibilidades de alimentação, a gente diminuiu. Né? A gente só come um tipo de arroz, só come um tipo de milho, só come um tipo... Né? Com algumas exceções mínimas, a gente fez o contrário. Então, você estimular esse tipo de situação, inclusive, assim, existem custos altíssimos que o mundo paga para manter bancos genéticos, bancos de sementes criogênicas, não sei o que, não sei das quantas, quando esses povos mantêm de graça. Né? Estimular essas produções tradicionais é manter, né, esses bancos de sementes de graça, né? Ali plantadas com os seus sistemas de troca também, e são seguranças, são possibilidades, né, futuras de alimentação, soluções medicinais que estão ali escondidas nos conhecimentos tradicionais ou ainda sendo descobertas. Quando a gente vai perdendo essa riqueza cultural e alimentar, a gente vai perdendo essas possibilidades. Né? A gente, não só os povos indígenas tradicionais vão perdendo essas possibilidades, todos nós. Né? Porque uma cultura, nessa dinâmica cultural, eu acho que a grande sabedoria nossa, né, de todos os povos, é justamente incorporar à sua cultura aquilo que faz bem e talvez refletir sobre aspectos da sua cultura que faz mal e deveria ser abandonado. É um exemplo da nossa cultura, nosso egoísmo extremo, né? Nosso isolamento, nosso egoísmo. Né? A gente deveria talvez refletir sobre isso e aprender um pouco com esses povos indígenas tradicionais como ter uma vida mais coletiva, mais comunitária, que é um dos aspectos dos índices de felicidade. Né? Quanto mais comunitária a sua vivência, a sua vida, mais tendência você ter índices de felicidade maior. Então, a gente pode refletir com cultura, né? E ocidental, mudar. Assim como eles também podem refletir sobre talvez aspectos da sua cultura que não sejam tão interessantes e aos poucos e com o decorrer do tempo,
modificando esses aspectos, mas isso é todo um processo. Imagino que não seja um processo rápido também, né? Eu sou muito imediatista nas coisas, principalmente aqui, né? Quando a gente faz as entrevistas, conversa com os políticos, vê as mudanças, eu sempre pergunto, gente, mas tem que esperar tanto tempo assim para essas coisas chegarem? Agora o Fernando traz para a gente o exemplo assim, de algo que de muito tempo, que se levou muito, não digo desgaste, mas muito investimento de tempo, de cuidado, de trazer tudo isso e ter esses resultados hoje. Serve de exemplo o que é feito nessas regiões para as outras regiões também, para a gente melhorar essa alimentação escolar também a nível nacional? Não só serve, como já está servindo de exemplo foi aquela pergunta que eu falei, mas que acabou que a gente foi falando de outras coisas, já é um exemplo nacional. E a gente deseja que vá se expandindo cada vez mais. Eu posso fazer uma pergunta, professor? Por favor, diga. Eu tenho uma pergunta. Como é que é feito esse processo de compra? É tecnológico, é manual, é artesanal? Tem alguma organização empreendedora que representa os agricultores familiares? Como é que é feito hoje aí, localmente? Diga lá, Fernando. Vamos lá. Você tem também diversas possibilidades, tá? Hoje a compra pode ser por CPF, ou seja, eu sou agricultor indígena, em Benin, eu, CPF, Fernando, né? Posso vender minha produçãozinha individual. Basta eu ter o NIS, cadastro no CAD único. Antes precisava de um documento chamado CAF, DAP, que ainda existe, só que ele trazia muitas burocracias, né? Principalmente para o indígena, para o Ibeio, o tradicional em geral, né? Várias exigências que acabou se tornando uma barreira. Então a gente construiu junto com o FNDE, também junto com a CONAB, era outra política pública chamada PA, Programa de Aquisição de Alimentos, a não mais necessidade para esses povos desses documentos. Então, basta ele ter o acesso ao Bolsa Família, que é o NIS, o CAD único, que ele já pode vender para o poder público. O que ele precisa fazer? Ele pode vender como CPF, ele pode juntar 10 CPFs e fazer um grupo informal. Então ele junta as 10 produçõezinhas, realmente é melhor, né? Dá uma maior segurança. Ou ele pode ter um CNPJ organizado, uma cooperativa, uma associação, enfim, para essa finalidade. Para que isso? Para justamente possibilitar aqueles povos que não têm essa organização, ou nem querem ter, né? Hoje, sequer é obrigatório eles terem, né? Essas organizações formais nossas, CNPJ, cartório e tudo mais, uma burocracia grande, né? E que eles possam também vender a sua produçãozinha, todo aquele pai de família, lá da aldeia. Lá em cima, aqui, pessoal, as distâncias amazônicas são assim, quanto tempo é da cidade? É 7 dias de rabeta. Entendeu? É assim, tem coisas assim, 7 dias para chegar na cidade. Né? Não é 3 horas, 2 horas, entendeu? Então, para que possibilite aquelas pessoas também possam fornecer, né? Como funciona? Como deve funcionar na prática, né? Eles devem fazer um projeto de venda. O que eu tenho para fornecer? Eu tenho uma macaxeira, né? Que é a mandioca ou aipim, né? O pessoal chama das regiões aí. Eu tenho a abacaba, que é uma espécie de açaí, vamos dizer assim, o patauá. Eu tenho as frutas locais, o uxi, o mari, né? O piquiá, uma delícia aqui também, eu já comi de tudo aí. Eu tenho peixe aqui, eu tenho peixe só nessa época que dá peixe. Eu tenho açaí esses 4 meses que dá açaí, né? Porque a gente também esquece, no mundo da indígena, por conta da Revolução Verde e tudo mais, que as coisas têm seu tempo. Não dá a manga o ano inteiro, deve a manga só dá naquele período, né? E, então, esses mecanismos, eles melhorar fazer o projeto de venda. Olha, esses 4 meses eu tenho isso, esses meses eu tenho isso. Prefeitura está aqui, ou o Estado está aqui, é o que eu posso te fornecer. Isso aqui é o que sobra, né? Não faz parte da minha alimentação. Eu posso fornecer para a minha alimentação escolar dos meus filhos ou para outras comunidades, aldeias e tudo mais. A prefeitura pega esses projetos de venda, ela vai abrir uma chamada pública, né? Não é uma licitação, não é aquela coisa de preço mínimo, tal, não. Uma chamada pública em que ela deve cobrar o preço médio, né? É o preço que paga no mercado municipal, né? É o preço bom. E a pessoa nem vai precisar ter levado na cidade, vai vender ali na comunidade mesmo, né? Ela vai pagar esse valor para o agricultor familiar, né? E aí vai se abrir, né, os envelopes e tudo mais, para identificar quantos projetos tem, quem pode acessar, quem não pode. E aí se passa a fazer todo esse processo, né, do fornecimento, prestação de contas,
uma nota fiscal avulsa, às vezes, um papel, algo simplificado. Ainda a gente tem muito que melhorar, sabe, pessoal? A questão da desburocratização, né? Mas, assim, bem resumido, é um pouco esse o mecanismo. Tá certo, nós estamos caminhando aqui já para o final da nossa conversa, infelizmente, porque está muito, muito bacana a gente entender, a gente vai desenhando, né, na mente como que é feito todo esse processo por aí. Mas para a gente já encerrando, o que falta de fato, então, para a gente atender esse público 100%? Nós temos boas condições, nós temos alimentação já de qualidade, bem nutricional, que é premiada, mas sempre falta alguma coisa para ficar 100%. O que você já identificou por aí, hein, Fernando? Bom, então nessa linha ainda dos gargalos, o que precisa ser feito para isso avançar, né? Estava falando da questão da boa vontade, né? Do poder público, de sair das suas caixinhas e de fato entender isso como uma política pública de alta resolutividade, né? Para diversos problemas de saúde, segurança, educação, geração de renda, e colocar foco nisso, né? Inclusive com benesses políticas para quem implementar, porque a pessoa lá na ponta vai ficar feliz e vai ter, né, talvez o seu voto ali garantido e tudo mais, né? E também do lado dos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas, ter esse apoio, né? Ter uma assistência técnica de extensão rural, agroecológica, né, adequada culturalmente ao seu modo de vida. Por que estou falando isso? Porque muitas vezes os técnicos hoje agrícolas, né, os engenheiros agrônomos, eles saem, às vezes, da faculdade formados para passar químico, né? Na produção, né? Fazer os cálculos lá de quanto de fertilizante químico usa, quanto de herbicida, de fungicida e não sei o quê. E quando você entra numa realidade tradicional, a dinâmica é outra, né? E aí, às vezes, eles chegam a um choque. Se você não tem uma extensão rural adequada, culturalmente, agroecológica, enfim, isso vai causar um choque e às vezes vai ser algo pior do que nem ter. Eu já vi isso acontecer. Era melhor não ter nada do jeito que o pessoal chegou. Então, são esses gargalos, esse apoio, né, nos projetos de venda, na questão da prestação de contas, enfim, isso tudo precisa ser feito com parcerias público-privadas, não necessariamente formais, mas os acordos, os termos de cooperação entre ONGs, FUNAIs, CNIL, prefeituras e por aí vai. Não tem outro caminho para a Amazônia, tá? Não sei se por aí do Brasil tem, mas na Amazônia não tem, ninguém trabalha sozinho, não tem como aqui, é gigantesco o desafio. Já deixo esse pedido também, né? Tem o hashtag 100%, tem o hashtag muda per capita também, né? Por quê? Porque que alimento um indígena receber, não sei quanto tá, 80 centavos que seja de per capita na Amazônia, a 5 dias de barco da cidade, né? E um indígena no Sudeste, por exemplo, que mora do lado da escola, recebeu o mesmo per capita. Os custos são muito mais altos nessas regiões da Amazônia, né? Então deveria ter um per capita diferenciado, isso é uma luta já do movimento, não só indígena, quilombola e outros, né? Atentos também, e eu acho que isso vale deixar, né, constado. E aproveitando um pouco da lógica das mendeiras, né, dessa questão, só para trazer esse ponto que eu lembrei agora. Há uma resistência em algumas comunidades, não só dos alunos, das merendeiras e tudo mais, até às vezes pela falta de apoio mesmo, né, das prefeituras, dos salões curtos, quando se coloca de volta essa alimentação tradicional. Não, porque o aluno não quer, né? Ou não, porque é muito mais difícil, né? Às vezes você fazer o alimento ali do que abrir sua lata do ultraprocessado cancerígeno. Mas se tiver uma compreensão adequada, né, do que isso traz de bom, né, de bem para aqueles alunos, né, para aquela escola, para aquela comunidade, né, o próprio povo deve ter essa compreensão, trabalhar isso aos poucos, né, com os órgãos públicos, você vai entender que a escola é um local de aprendizado, inclusive é um local de aprendizado também que, se necessário, alimentar, ou reaprendizado, né, porque já sabia, né, se é da cultura. Então, se o aluno às vezes não está querendo comer de volta, né, o seu alimento tradicional, mas ele quer a salsicha, por exemplo, a criança vai querer a salsicha, né? É papel da escola falar, olha, na escola não servimos, ele faz mal. Assim como se a criança quiser só assistir desenho animado infantil na sala de aula, o professor vai falar para ele, não dá, meu querido, né? A gente tem que também trabalhar outras matérias aqui, eu posso até passar algum desenho didático de vez em quando, mas assim,
né? Temos que trabalhar, assim, o que se pensa em trabalhar, né, nessa dinâmica da educação, e ainda mais sendo indígena ou ribeirinho, quilombola, culturalmente adequado. Mas não dá para ser aquilo que a criança quer. Então, da mesma forma, a mesma questão da alimentação. É importante também as merendeiras e os demais terem essa visão de que foi algo que foi sendo desconstruído, né? Essa cultura alimentar em muitos locais. E precisa passar por uma reconstrução. Se, obviamente, eles desejam passar por isso, né? Mas me parece que é um caminho muito bom, não só para esses povos, mas para todos os outros, né? O pessoal até usa uma frase que eu acho super legal, né? É descascar mais, desembalar menos, né? Então, quanto mais a gente conseguir descascar as coisas naturais e menos desembalar as coisas processadas e ultraprocessadas, mais saudáveis nós tendemos a ser. Sem dúvida nenhuma. Bom, nossa conversa muito agradável, viu, Fernanda? Mas infelizmente chegou o fim aqui, o tempo do nosso podcast. Eu gostaria de fazer muito mais perguntas para você, principalmente de como está sendo a experiência por aí, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Desde já eu agradeço muito a sua participação com a gente. Até uma próxima, viu? Obrigada, Fernanda. E essa premiação com certeza vai valorizar e vai fazer com que a gente quebre esse preconceito, que as crianças também queiram mais a sua cultura no prato. Maravilha. Eu que agradeço, gente, o convite. Estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos e todas aí. Um beijo grande. Abraço. Abraço. Úrsula, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Até um próximo encontro. Eu que agradeço. E você de casa também, gente. Muito obrigado. É muito bom falar das nossas merendeiras de todo o Brasil, principalmente desses desafios que nós temos aí para a nossa alimentação escolar. Fique atento, porque já tem um próximo episódio para você repleto de coisas boas, de boas experiências e, claro, de políticas assertivas para a nossa alimentação escolar. Até uma próxima. Até já.